Passou um tornado no Rio Grande do Sul, como se não bastasse toda a chuva que está causando essa tragédia toda. Algumas pessoas de uma cidade lá tiveram que lidar ainda com um tornado. Não é brincadeira, realmente aconteceu. Tem gente se aproveitando das doações para desfazer de tralhas de dentro de casa e mandando lixo, porcaria para as pessoas que estão passando por um momento extremamente difícil. Esse é o ponto que um ser humano chega. Dentro dos abrigos no Rio Grande do Sul, estão havendo saques, estupros, enfim, e violências do tipo. O Pedro Scooby e alguns outros surfistas relataram que enquanto eles faziam ali o resgate de muitas pessoas que estavam ilhadas, passando necessidade, precisando de resgate, de ajuda, eles foram abordados por criminosos de facções, inclusive foram impedidos de fazer alguns resgates ou entrar em determinadas áreas que estão sob o comando dessas facções criminosas. Marcelo Adnet postou uma barbaridade no Twitter dele, tentando alfinetar nós libertários, nós da direita, liberais, conservadores, enfim, nesse momento. Quero explicar para vocês também o motivo de tanto de se falar desse cavalo em cima da casa, por que tanto se falou nisso, por que o Lula focou tanto nisso e a Janja, por que a Globo e algumas grandes mídias aqui do Brasil, aliadas ao governo, focaram tanto nesse cavalo que estava em cima do telhado. Afinal, morreram tantos animais e, mediante uma situação que estamos perdendo tantas vidas humanas, sabemos que os animais não são prioridade. Claro que podendo ajudar, vamos ajudar, mas a prioridade são as vidas humanas, né? Os animais, eles vêm em segundo ponto. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o canal Marcelo Brock, eu sou Marcelo Brock, fazendo um vídeo um pouquinho improvisado. Eu coloquei as luzes aqui, eu tô na casa da minha mãe e tô gripadão, né? Então minha voz tá meio estranha, então relevem aí. Se gostar do vídeo, deixa o like, não se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Passou um tornado lá no Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram isso, e não é brincadeira, eu vi muitas pessoas compartilhando e falando sobre isso. Meu Deus, no meio disso tudo ainda passou um tornado, né? O que vai ser dessas pessoas e tudo mais. Eu sei que grande parte das pessoas do Brasil não sabem disso, mas tornados no Rio Grande do Sul não são incomuns, são eventos que acontecem bastante, inclusive que acontecem mais de uma vez no ano, tá? Não é nada surreal não, aquilo ali é algo que realmente acontece. Claro que a gente está passando por um momento climático turbulento ali no estado, porém é um evento comum, tá? Que não é suficiente para causar nem um quarto da destruição que foi causada por esse ciclone, pelas chuvas que atingiram a cidade, beleza? Então, para deixar isso claro, realmente passou um tornado, não é mentira, não é fake news, e sim, tem tornados no Brasil e são comuns ali naquela região do Rio Grande do Sul. Não é uma coisa que tem toda semana, mas é uma coisa que anualmente acontece. Segundo a ponta que eu vi aqui, que eu fiquei, cara, que é isso, né? Tem gente se aproveitando das doações para desfazer de lixo, de tralha que tem dentro de casa. Gente jogando sapato partido no meio, chinelo sem alça, roupa rasgada. Gente, claro que você, quando vai doar para uma situação de necessidade, você não precisa doar nada novo, nem em perfeito estado. Acredito que para quem tá com frio, mesmo que haja um furinho, alguma coisa desbotada, uma pequena mancha, algo do tipo, a pessoa vai querer do mesmo jeito aquele casaco. Tudo bem. Agora, dá uma coisa que é inutilizável, lixo, o ser humano chegar a um ponto de saber que tem seres humanos perdendo suas casas, suas roupas, seus documentos, seu dinheiro, seus carros, tudo que eles tinham, que eles não conseguem nem andar na cidade deles, porque a cidade deles está debaixo d'água. E aí o filho da puta ir lá e doar lixo, aproveitar esse momento de doação para tirar um monte de tralha que tem dentro de casa, botar numa sacola e enviar, cara, é de uma covardia, né? É de um mau caratismo enorme, né? Na verdade, essas porcarias, esses lixos que essas pessoas estão mandando, são a mesma coisa que elas. Elas não são melhores do que essas tralhas que elas estão enviando, né? Puta merda, né, cara? Eu achei que isso era brincadeira. Depois eu fui averiguar, eu perguntei para algumas pessoas e é verdade. Outra parada que tá acontecendo lá, né, cara, é essas denúncias de que houveram vários saques, né, dentro dos abrigos, roubos e até estupros, né, pessoas sendo violentadas dentro dos abrigos, pessoas estão sem segurança, né? Infelizmente, tem muito bandido no Brasil, cara. Isso é uma parada que eu falo direto. Quando você passa um tempo na Europa, um tempo nos Estados Unidos, você percebe que o maior problema do Brasil
é a violência, é bandido. É bandido. Isso aqui, cara, dá uma segurança ineficiente, mas a quantidade de bandido que tem aqui. É por isso que a gente não tem que ter a menor pena, a gente não tem que ter a menor conversa com vagabundo. Vagabundo tem que ser preso, tem que se fuder e ponto. Porque olha o nível desses seres humanos de entrar num abrigo de pessoas passando por essa situação pra poder violentar, cara, pra poder roubar. É absurdo, é o cúmulo do absurdo, cara. Esses caras precisam de seres humanos que, assim, ou tu prende pra não soltar nunca mais, ou tu taca na cadeira elétrica, porque não tem o que fazer com um ser humano desse. Se o ser humano numa situação dessa, ele tem a capacidade de entrar num abrigo para violentar pessoas e roubar, o que mais que o ser humano tem capacidade de fazer? Será que alguém acredita que tem algum jeito de reciclar ele, de recuperar esse ser humano para viver em sociedade? Eu acho impossível. Eu acho que não tem que desenrolar, é prisão perpétua, é colocar numa cadeira elétrica e acabou. Falando ainda sobre essa questão de violência, né, cara? O Pedro Scooby e várias outras pessoas que foram pra lá ajudar nos resgates, né? Pedro Scooby, pra quem não sabe, é surfista, né? Então ele levou alguns jet skis, pranchas e tal. Eles foram pra lá pra tentar resgatar pessoas que estavam ilhadas, levar comida e tudo mais. Ele relatou que ele foi abordado inúmeras vezes por vagabundos armados, porque ele entrou em áreas que são dominadas por facções. Áreas que esses vagabundos não deixaram eles entrar para levar comida, água, nem fazer resgate de pessoas. As pessoas vão ficar lá para morrer porque são áreas que estão dominadas por facções. Não tem polícia, não tem segurança. São áreas dominadas por facções criminosas, pelo crime organizado, por traficantes e que não são acessíveis para poder resgatar as pessoas. Esse é o Brasil. A gente pode pegar esse exemplo para falar, sem ter um pingo de medo, de que o Brasil é um narco-estado, porque uma grande porcentagem do território brasileiro é dominado por facções criminosas de tráfico de drogas. Logo, o Brasil é um narco-estado, assim como Colômbia, assim como vários outros estados da América do Sul e da América Central, né? É absolutamente patético. E outro ponto, assim, absolutamente bizarro, cara, que não tem nem como não comentar, foi o Marcelo Adnet, o retardado, tuitou isso daqui, ó. Pessoal do estado mínimo pedindo estado máximo. Então, olha o deboche dele. Como a gente está criticando absolutamente a falta de iniciativa do Estado em proteger as pessoas, em lidar com esse estado de calamidade, né, causado por um problema natural, mas que deveria haver mais estrutura do Estado para prevenir e principalmente para remediar, e não está havendo. O Estado não tem nem dinheiro, ele está pedindo Pix para as pessoas. Um Estado caríssimo como o Estado brasileiro, um Estado que tem funcionário público pra caralho, um Estado que cobra imposto altíssimo, um Estado que é extremamente caro, inchado. Esse Estado gigante, na hora que a gente tem um problema, ele não consegue resolver, ele não consegue remediar, ele não consegue nos ajudar. É claro que a gente tem que exigir. O Brasil é um país caríssimo. Cada vez mais imposto, cada vez mais funcionário público, ou melhor, sanguessugas públicos, cada vez mais instituições públicas, cada vez mais estatais. É um país que, cara, o Estado é gigante. A gente passa metade do ano trabalhando para pagar impostos. Aí chega na hora que a gente tem um problema, não tem remédio, não tem dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Como é que pode ser aceitável algo do tipo? A gente não tá cobrando estado máximo. A gente tá falando o seguinte: porra, a gente não tá pagando por um estado gigante? Cadê o tamanho gigante desse estado agora para reparar um problema? Que quem tá reparando o problema, em grande parte, são a iniciativa privada, são empresários, são a própria população que está se ajudando, é capital do próprio povo que está servindo de doações, capitais do mundo todo de pessoas ajudando, de empresas privadas. Cadê? O Estado não tem dinheiro. Para onde vai os trilhões de impostos que a gente paga? Eu vou dar uma olhada aqui agora, eu vou abrir um impostômetro para ver quanto que a gente já pagou de imposto esse ano. Está em maio, a gente está nem na metade do ano. A gente já pagou 1.355.952.milhões em impostos. A gente não tá nem na metade do ano, tá? Essa é a quantidade de impostos que nós pagamos no Brasil. E aí, o retardado do Marcelo Adnet, ele acha que a gente não deve cobrar, nesse momento, que todo esse dinheiro que a gente paga, todo esse estado gigante inchado que a gente tem no Brasil, tenha capacidade de imediatamente lidar e remediar com a situação, acolher o povo do Rio Grande do Sul, dar segurança para eles, dar alimentação para eles, dar água para eles. Não tem, isso aqui não tem. A gente critica isso, alegando que, basicamente, o que adianta todo esse Estado? O que adianta todos esses funcionários públicos? O que adianta
tudo isso que a gente carrega nas costas, todo esse imposto, todos esses trilhões de reais todos os anos que a gente paga, que na hora que a gente tem um problema não tem Estado para resolver. E ele vem debochar como se a gente estivesse querendo ou gostasse de um Estado gigante. A gente não gosta, Marcelo Adnet, de um Estado gigante, justamente porque esse Estado gigante ele não funciona quando a gente mais precisa. Ele é uma ilusão. É dinheiro nosso que é roubado do nosso suor, do nosso trabalho, dos nossos patrimônios todos os anos e que não tem utilidade nenhuma no momento que a gente precisa. No momento que a gente precisa, a gente tem que lidar com a ajuda da iniciativa privada e do próprio povo para resolver os problemas. Um ponto que é fundamental é falar que é o tal do cavalo. Cavalo caramelo, sei lá como é que chamaram esse cavalo. Esse cavalo virou um símbolo nos últimos dias, basicamente um episódio do Fantástico inteiro falando de um cavalo, né? O Lula falou sobre o cavalo. Ele não conseguiu dormir pensando e pediu para ninguém montar no cavalo, como se fosse um tipo de tortura montar no cavalo. A Janja também falou do cavalo, um monte de artista falando do cavalo, Felipe Neto falando do cavalo. Por que tanto se falou nesse cavalo? Por que tanto se importou com esse cavalo? Por que houve essa tentativa, essa necessidade de transformar esse cavalo num símbolo dessa tragédia? Eu explico para vocês. Porque é muito mais conveniente transformar esse cavalo num símbolo dessa tragédia do que qualquer outra figura que esteja sendo heróica nesse momento. Por quê? Toda pessoa que está lá ajudando, que está botando dinheiro, que está lá na linha de frente resgatando pessoas, são homens, na maioria capitalistas de direita. Como que vai se transformar essas pessoas em heróis? Quem está lá é o Pedro Scooby, um homem branco capitalista que está ajudando com seu próprio dinheiro. Quem está lá salvando as pessoas, colocando aviões e tudo mais, é o velho da van, que eles tanto odeiam. Um empreendedor brasileiro, homem bem-sucedido de direita que valoriza a propriedade privada, o capitalismo e tudo mais. Quem está lá ajudando as pessoas é o Pablo Marçal, capitalista de direita, um homem branco, conservador. Todas essas pessoas, nenhuma delas é interessante, nem para a esquerda, nem para essa grande mídia que está atrelada à esquerda, transformar em heróis, colocar como símbolos. Então, muito mais eles precisam é tirar o foco dessas pessoas que estão realmente lá ajudando e resolvendo. Tem o Nego Di também, que está lá realmente ajudando, gerando, fazendo campanhas de doação, ajudando as pessoas. Nenhuma dessas pessoas eles querem transformar em símbolos heróicos. Então, eles tentaram criar um cavalo como símbolo disso tudo, para tirar o foco de todas essas pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Homens que estão lá pilotando barcos, jet skis e resgatando pessoas. Também tem mulheres, mas mulheres é muito menos nesse momento, como a gente sabe. Quem vai para as ruas defender, ajudar as pessoas, carregar peso e tudo mais são os homens. Por no Rio Grande do Sul serem muitos homens brancos, criou esses símbolos heróicos realmente, que são homens brancos. Isso é muito ruim para a narrativa deles. Eles querem que sejam mulheres, negras, gays, macumbeiras, índias, né? Tem que ser o combo aí, o máximo possível do combo da militância deles. Então, esse é o motivo pelo qual eles estão fazendo tanta força para transformar um cavalo num símbolo. Cavalo esse que nem eles queriam que fosse um cavalo, eles queriam que fosse uma égua, né? Eles tentaram fazer que esse cavalo fosse uma égua, falaram égua várias vezes, mas na verdade não era uma égua, é um cavalo. Depois apareceu o vídeo do cavalo lá com a giromba gigante e eles tiveram que matar essa narrativa de que era uma égua, porque eles são tão retardados que até a porra do bicho não pode ser um cavalo, tem que ser uma égua, para poder dizer que é uma égua, uma mulher, sei lá, uma figura feminina, para poder levantar essas bandeiras, mesmo nesses momentos de tragédia, eles ficam com essa palhaçada de tentar criar essas narrativas de vitimismo, de feminismo e tudo mais. Queria ler uma mensagem aqui de uma amiga gaúcha que ela mandou relatando a verdadeira situação no Rio Grande do Sul, que segundo ela é muito pior do que a gente está vendo, né? É um pouco do que eu falei nesse vídeo, claro, mas eu queria ler exatamente com as palavras dela, né, que está lá realmente no Rio Grande do Sul. É muito pior do que está acontecendo e do que estão mostrando. São muitas cidades atingidas, são muitas pessoas desaparecidas, são muitas pessoas mortas, muito mais do que está sendo divulgado. Pediram um caminhão de frigoríficos para pai de amiga minha para poder armazenar corpos e transportar para o ML, porque está faltando transporte para os corpos. É um cenário de guerra, falta comida em mercados, roubos em casas abandonadas, saqueamentos. Enfim, recomenda-se não andar na rua após o anoitecer. Os criminosos matam e roubam quem está salvando vidas.
até mesmo em barcos. Eles roubam os barcos e os jet skis. Crianças e mulheres estão sofrendo abusos em abrigos. É um pesadelo sem precedentes. Não sabemos mais o que fazer. Fora a questão econômica. É tanta coisa destruída que levará anos e anos para podermos nos reerguer. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigado, pessoal, que está ajudando. Bom, isso aqui é um relato de uma amiga que está no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui é só para que vocês possam entender realmente o que está acontecendo, o que eles estão passando. A gente sabe que a gente nunca vai ver a verdade na televisão. E quem puder ajudar, não deixa de ajudar. Existem várias formas de ajudar sem ser através do Estado. Eu divulguei algumas delas lá no Instagram. E procurem ajudar instituições sérias aí, pessoas que realmente estão ajudando. Não ajudar o governo, né? Porque isso é uma besteira. Mas qualquer R$ 20, qualquer R$ 50, R$ 100 que vocês possam doar, enviar alimento, enviar casaco, enviar roupa, comida, água, remédio, vai ajudar muito essas pessoas. Realmente deve ser uma situação inimaginável. Beleza, galera? Agora sim, por esse vídeo é só. Um abraço, até a próxima.